pedir, então, que todos desativem seus microfones até a palavra estar com cada um de nós. E se não houver oposição dos convidados, se sentirem bem com isso, a gente gostaria de gravar a atividade de hoje também. Se ficar bem para vocês, a gente vai iniciar a gravação. Ok. Obrigada. O André vai iniciar aqui. Então, uma boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Juliana Vitória, para quem não me conhece, eu estou na diretoria do Departamento de Biblioteca e Publicações do CEP. Antes de abrirmos a nossa atividade, eu gostaria de lembrar que as inscrições para a nossa jornada científica, que acontece agora em novembro, estão abertas, e também estão abertas as inscrições para a seleção da próxima turma de formação psicanalítica do CEP, em Porto Alegre e em Caxias. É com alegria que hoje estamos abrindo a 14ª Feira do Livro Psicanalítico e primeira Feira do Livro Psicanalítico online do CEP. Atividade que nasceu em 1994 e que desde então mantém a tradição de diálogo e intersecção entre psicanálise, literatura e cultura. A mesa de hoje traz como tema fenômenos que estamos experienciando com toda a intensidade nesses tempos de pandemia do Covid-19. O isolamento social e a virtualidade. Freud, em 1930, no trabalho Mal-Estar na Civilização, nos indicou que 3 são as fontes de onde vem o nosso sofrer, sendo elas a prepotência da natureza, a fragilidade de nossos corpos e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Nesse momento particular de pandemia, estamos confrontados com essas 3 fontes de sofrimento ao mesmo tempo. A pandemia que o mundo vivencia em 2020, o isolamento social proposto por muitos países como estratégia de diminuição da velocidade de contágio do vírus, mergulharam as relações humanas e toda a sua complexidade, também as atividades, sejam elas profissionais, culturais, através da vivência intensa com a virtualidade, o que já tinha um grande espaço nas nossas vidas, tornou-se a primordial forma de nos relacionarmos, e mesmo os mais resistentes a esse modo de existência e de relação tiveram que rever seus preconceitos e descobrir a potência dessa possibilidade. Ficamos aqui pensando se essas vivências intensas, aceleradas pela pandemia, vieram para ficar, e nos perguntamos se há caminho de volta no sentido do que nos era normal, ou se estamos indo em direção a um novo normal atravessados ainda mais pela presença da virtualidade em nosso campo de relações. E estaríamos observando efeitos psíquicos e relacionais pela intensidade da presença dessa modalidade? Bom, essas são apenas reflexões para provocar nossa interlocução com os convidados dessa mesa, intitulada Isolamento Social e Virtualidade, que tudo siga como antes, eis a catástrofe. Estão conosco hoje o filósofo Felipe Karasek, o psicanalista Júlio Campos e Thiago Ritter, CEO da W3 House e Ecosistema House. Eu passo agora a palavra a Fernanda Vial, colega que compõe a nossa comissão de trabalho e que vai coordenar a atividade de hoje. Boa noite, então, a todas e a todos. Eu sou a Fernanda Vial, sou membro associado do CEP e faço parte, então, da comissão da biblioteca. E vou dar seguimento à coordenação da mesa. Como que a gente vai trabalhar? Serão disponibilizados 20 minutos para cada convidado e depois das 3 apresentações, abriremos a palavra ao público para que possamos dialogar. Quem quiser participar, né, dessa discussão, é necessário se inscrever ali no chat. O primeiro convidado a se apresentar será o Felipe Karasek. Ele é doutor em filosofia, professor da faculdade IMED, Grupo Educacional SBQ, Gabarito e Unificado. Então, eu passo a palavra para o Felipe. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Muito obrigado pela gentileza, pelo convite. Eu gosto muito do evento, da outra vez que nós participamos, gosto muito do projeto do CEP, acompanho vocês há bastante tempo, a gente tem uma relação já há bastante tempo, assim, então fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e para pensar junto com vocês e com
com os outros convidados, com os professores, com todos os participantes desse momento, esse assunto tão difícil, né? Vou tentar entrar dentro de algumas perspectivas que eu preparei, que eu estou pensando nisso junto com vocês, desde o início dessa pandemia, e isso traz, acredito, uma série de possibilidades interessantes para a gente construir uma análise sobre isso. Então, como é de praxe, eu vou cuidar o meu tempo, porque eu tenho a tendência a passar do tempo, então eu vou cuidar. Eu gosto de pensar em algumas camadas, tá? Eu vou apresentando assim, uma primeira camada, uma segunda, uma terceira camada, eu vou indo nas camadas, eu vou avisando quando eu troco de camada para ficar didático. Tá? Bom, a primeira camada que eu queria provocar para vocês é sobre o conceito de virtualidade. Eu queria dizer assim, a gente está numa urgência de se adaptar ao mundo digital e não ao mundo virtual. O mundo real é o que entrou em desestabilização e o virtual é o que nos preocupa, porque nós ainda não encontramos o que é. Né? Então, assim, nós já identificamos uma necessidade de relacionamento com o mundo digital que nos for imposta, isso é o mundo das Big Data, da digitalização, da informatização, e esse é uma urgência de capacitação, de treinamento, né? De inserção na rotina. Em contrapartida, colocamos uma camada de reflexão sobre a realidade e sua possibilidade. Do campo do real é o campo do possível, é o campo do que acontecerá na sequência, que a gente consegue prever já. Algumas transições, algumas mudanças nos empregos, algumas mudanças nas relações, uma mudança social, cultural, a própria atualização agora dos conceitos do mal-estar na civilização, né, que foram citados logo mais. E o virtual, nesse sentido que eu estou trazendo, é a diferença. O virtual é o que ainda não está, que não pode ser pensado. Ele não é uma atualização da realidade. Ele não está no campo do possível. O virtual é no campo da diferença. O virtual é aquilo que nós procuramos como solução para esse momento. Tá? A virtualização é a busca. Né? É uma possibilidade de fazer diferente daquilo que nós já estamos enxergando como possibilidade. Porque da possibilidade há uma conexão com o real. E o virtual é o objetivo desse evento. Encontrar alguma saída, encontrar alguma diferença, encontrar a possibilidade de pensar aquilo que ainda não foi pensado sobre esse assunto, para que as coisas não se atualizem do jeito que nós estamos pensando que se atualizarão. Então, essa é a minha primeira camada, que é uma problematização dos conceitos. Tá? De colocar no campo da conceituação assim, uma relação entre o digital, o real e o virtual. A gente busca o virtual, está vivenciando o digital, está prevendo o que vai acontecer no real. Então, eu quero jogar com essas determinações, porque é exatamente a relação entre esses três campos que está permeado no título, na provocação da mesa. E a gente, quando pensa nisso, a gente olha uma tentativa de movimento, vocês percebem? Tem um processo entre o real, que se desdobra no possível ou naquilo que ainda não está, que é o virtual. Aqui tem movimento, aqui tem um processo. Isso nos assusta e é problemática de reflexão, porque nos coloca em contato com talvez uma das nossas fragilidades elencadas pelo Freud no Mal-Estar da Civilização, que foi citado também, que é uma percepção, embora que obrigatória, mas agora num contexto pandêmico muito mais grave, né, muito mais acentuado, que é a percepção dessa exigência absoluta da existência, que é a transitoriedade. Né? Vou citar o Nietzsche, o mundo é tudo aquilo que passa. Né? Isso é o mundo. A gente está sentindo essa passagem de uma maneira extremamente grave. Né? A transitoriedade se faz, né? Com uma presença que a gente nunca percebeu antes. E a gente está tentando encontrar uma possibilidade de relação com isso. O acento e a gravidade disso, por trazer à tona, nas reflexões sobre essas dificuldades de colocação da própria pegada do conceito, da tangibilidade dos conceitos, nos coloca em experiência com essa realidade primeira da transitoriedade, isso se torna ainda mais grave o problema. Então, essa é uma colocação do problema, é meu primeiro círculo, minha primeira camada de sentido. A segunda deriva numa imanência, que é a necessidade de ressignificação. Nós já começamos fazendo isso. Né? Abordar a questão da virtualidade, na minha visão, é começar pensando imediatamente processos de ressignificação desses conceitos
em contato com conceitos pares, semelhantes, mas não iguais, como o de realidade, né? E como o de atualidade, que nós falamos há pouco. Então, eu quero ressignificar também dois conceitos aqui. Claro que o foco está na virtualidade, mas eu vou encontrar o sentido dele quando eu chegar no primeiro conceito, que é o de isolamento social. Isolamento social e virtualidade, que estão em contato, né? Estão sugeridos aqui. A primeira ressignificação é que nós estamos tentando, de alguma maneira, construir um conhecimento que nos possibilite um convencimento de não enxergar o isolamento social como punição. Porque nós estamos falando nisso desde o início da pandemia. O problema do isolamento social, do confinamento, é que ele imediatamente lembra castigo, ele lembra reclusão, ele lembra toda a história das punições muito bem descritas em todas as literaturas biopolíticas, em todas as filosofias biopolíticas, de que a história humana, punitivamente falando, é baseada no castigo, no isolamento. Nós temos um marcador que encontra uma dificuldade muito grande em separar a demanda política e social, também ética, do isolamento social, de uma demanda punitiva. E aí a gente tem o descompasso, né? Então, por que a virtualidade sobre isso? A virtualidade sobre isso, porque eu consigo pensar, a partir da pegada desse conceito, uma outra leitura da necessidade ou da ideia do isolamento, né? E também dessas adaptações. Eu quero fazer um pouco agora com vocês, e é necessário para abordar isso, acredito, fazer um pouco de metafísica, né? Fazer um pouco de abstração, e é importante pensar o conceito de virtualidade em um sentido abstracional. Ele faz parte da história da filosofia. Esse conceito está presente desde Aristóteles, nas reflexões mais importantes sobre o possível, sobre a atualização, sobre a realização, sobre algo que está no porvir. Ele tem uma própria natureza de transitoriedade, a virtualidade. E se a gente está tentando ressignificar esses conceitos, eu acho que não tem outro melhor do que esse para nos trazer a presença dessa possibilidade. Em primeiro lugar, o virtual ele não pode ser pensado, eu acredito nesse contexto, como o irreal. O virtual faz parte de um conceito de realidade. A realidade ela abarca a virtualidade. O virtual é uma das derivações da realidade. E quando ele se efetiva, ele é real. Então, a realidade é um grande complexo ao qual o virtual não se opõe. O virtual ele é uma derivação, uma concretização do real. O real é um grande escopo. Um segundo momento, a gente tem que entender que o significado de realidade, né, é um significado de realidade, o virtual, ele tem um significado de realidade que ultrapassa o fundamento da fisicalidade, da materialidade, já que nós temos essa primeira abordagem comum de trabalhar o real em relação ao físico e o material, e o virtual ou o irreal com aquilo que ainda não está na materialidade. Nesse conceito, o virtual ele é uma potência no interior da realidade, ele é algo que pode ser, que pode se realizar. Mas isso ainda é um conceito simples. Isso é uma abordagem primeira. O virtual, vocês entenderam, ele é real. Tá? Ele só não é ainda material. O virtual, ele é, nesse sentido, um processo de significação, um processo de realização. Ele é algo que pode acontecer. Assim, eu digo que numa primeira camada, dentro da minha segunda camada, mas primeira camada de tentar conceituar a virtualização, que o mundo virtual é o mundo das significações. Ou seja, ele parte do real, mas se concretiza em um outro significado. Por exemplo, vou dar para não ficar comum, exemplo do Pierre Levy, um autor importante, escreveu uma obra chamada O que é o Virtual. Né? Vocês sabem que ele é uma obra que é um marco nessa abordagem, eu parto dele e transbordo depois. Mas o Pierre Levy já, nessa obra, ele diz assim, por exemplo, a linguagem, ela é uma boa especificação, ou um bom exemplo do que é a experiência da virtualidade. O humano é o físico, é o atual, eu toco no humano, eu encosto, eu tenho materialidade. A humanidade é o virtual. Né? Eu não toco na humanidade, mas eu sei que ela está. Então, ela é uma possibilidade do humano. Então, na humanidade, eu tenho a virtualização do humano. Então, eu tenho essa primeira camada de sentido que a linguagem nos mostra essa possibilidade de encontro. As abstrações pertencem à virtualidade. Assim, eu tenho agora uma formação de um tipo de conjunto, se a gente pode falar assim. O real é um grande conjunto e dentro do real tem um tipo de divisão,
que é o atual, como está agora, e o virtual, que pode ser. Tá? A virtualização é o processo, a passagem do atual ao virtual, todos eles acontecendo dentro do real. Ou seja, o real é uma categoria absoluta, ele não tem oposições. No interior do real, que o atual e o virtual se conectam. Tá? A continuação do real se dá pela passagem do atual ao virtual, e assim sucessivamente, ciclo aristotélico, ciclo nietzschiano, uma teoria do processo, processualidade se colocando. Né? Lembrem sempre, virtual vem de virtus, potência, força, que é potência no ato, que pode ser uma realização. Tá bem, essa é a primeira visão. Então, assim, essa é, quando a gente acessa o estudo sobre virtualidade, e a gente faz um pouco de metafísica, um pouco de abstração, essas são as primeiras significações que vêm, as primeiras coisas que surgem. Digamos assim, é do campo dos conceitos, é do campo dos territórios. Mas eu lanço mão desses territórios para começar a pensar nisso, para a gente conseguir caminhar agora no campo das significações, ou seja, dos próprios significados de virtualização, trabalhar com um conceito, abstrair, é fazer também a projeção para outros. Tem um problema aqui que eu acho que nos ajuda a pensar, um problema bom, um problema é uma sugestão de pensamento, que é um título que provocou pelo tema da catástrofe. Que tudo continue como antes. Isso eu achei muito bacana, né? E acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque isso é a própria obliteração do virtual. O virtual só se realiza quando há processo, que tudo continue como antes, houve aquilo que todos não desejávamos, ou seja, o campo do possível. O campo do possível é aquilo que, da análise do real, na análise do que está, tu consegue já dizer como vai ser. Olha, eu estou vendo agora um processo de prejuízo nos empregos das pessoas, porque isso está acontecendo em um determinado momento aqui, dada a pandemia e essa ascensão do digital. Esse problema nos empregos é do campo do possível. Isso a gente já consegue prever de aqui, mesmo que aconteça no futuro, a gente consegue antecipar de agora. A gente deseja o diferente disso. O virtual é como isso pode não acontecer. Como a gente pode retomar um certo tipo de estabilidade. E, inclusive, colocar isso na linguagem, no discurso e também na realização. Então, isso é uma catástrofe, porque se tudo continuar como antes, é a obliteração da virtualização. Não houve virtualização. Nesse sentido, né, o campo da possibilidade é o campo do mesmo, mas o campo da virtualidade é o campo do novo, é o campo da mudança, é aquilo que nós desejamos, é o campo da diferença, é o campo do heterogêneo, né, é um campo que redefine a atualidade da partida, não como possibilidade, mas como inovação, porque o possível pode ser visto de agora, é aquilo que a gente está acostumado a ver. Algo ainda não foi, mas eu sei onde vai dar, eu tenho padrão, eu estou acostumado. Isso é do campo do possível. Isso a gente já antecipa no conhecimento. O virtual não. Ele exige o totalmente novo. Né? Ele exige o diferendo, como dirá o Jean-François Lyotard em alguma obra. Tá? Então, nessa última camada, antes de entrar no último ponto, não confundir o virtual com o possível. Tá? A virtualização com o possível. O virtual ele não se opõe ao real, ele tem plena realidade. Seu processo é a atualização. E é a busca da diferença. O possível, ele não opõe ao real, ele é uma realização, é o que pode ser planejado. Só que isso é interessante agora, porque dada a minha primeira frase, que isso se refere a um tipo de análise abstrata, metafísica, mas também física, e por que não, fundamentada por uma exigência de pensamento sobre a temporalidade, uma experiência, um sentimento da transitoriedade, uma sentença que afirma que o mundo é tudo aquilo que passa. Porque quando a gente reflete ou pensa e traz a essa importância, a importância do virtual, isso não é um debate sobre a natureza da realidade. Isso se trata da própria existência. Né? Isso se trata da própria percepção de como existimos. O mundo é tudo aquilo que passa. Então a gente tem uma experiência radical desse sentimento. E aí, a partir daqui, a gente se percebe com certos paradoxos. Né? Por exemplo, se isso se trata de uma natureza fundamental da realidade, se isso se trata da própria existência, nós estamos em um momento, aí eu retorno ao mal-estar na civilização, em um momento em que já anunciava Nietzsche, depois Freud,
a modernidade e o início da contemporaneidade nunca nos ensinou a lidar com o tempo. Ele não nos ensina a examinar as consequências da temporalidade. E daquilo que uma virtualização não realizada oblitera. Isso foi o grande problema dos pensadores do século XIX, foi o problema dos gênios do romantismo, dos próprios artistas do período entre guerras das vanguardas, a anunciação e o diagnóstico da obliteração de uma possibilidade não, de uma virtualidade. A possibilidade é o que se realizou. De fazer, a gente tentou agora um tempo de paz, a guerra vai voltar, isso é possível. Voltou, né? Então isso a gente já sabia. Então essa parte tenta prever e anunciar esse tipo de exame de uma cultura, de uma civilização que não nos ensina a lidar com esse modelo de temporalidade. Né? O Nietzsche dá um exemplo muito importante, ele diz assim, aqueles valores mais profiláticos, que são o esquecimento, os silêncios, a experiência da solidão para reflexão e profilaxia, não são ensinados na cultura. A urgência do tempo da demanda é outro do que o tempo de um sujeito que poderia se organizar a partir disso. Em outro sentido, há pouco tempo, num texto chamado O que é o Contemporâneo, até o cara se envolveu agora numa polêmica, vou contar para vocês, o Agamben, ele diz assim, citando Nietzsche, o Agamben diz, nós precisamos olhar além. Uma pessoa contemporânea ao seu tempo é aquela que sugere virtualizações, ela escapa do caminho do possível, ela busca o intempestivo, o extemporâneo, aquilo que não coincide, aquilo que ainda não está. Isso é o virtual. Né? O Agamben, ele entrou numa polêmica no início da pandemia, porque ele declarou que a pandemia era um movimento biopolítico, que o isolamento social não deveria acontecer. E aí, todos os estudantes, os estudiosos, os pesquisadores da obra do Agamben ficaram chocados, porque a frase dele, a sentença dele, não coincidia com a obra. E o pessoal examinou, ainda está em polêmica, e está examinando essa citação tão dura do Agamben. O que acontece? O Agamben mostra nos seus últimos textos que a partir da ideia de isolamento social, teve um processo de virtualização que aconteceu aqui, que a gente não tinha percebido. Foi lançada e estabelecida de forma biopolítica a ideia de contágio. E a ideia de contágio, como estratégia biopolítica, é uma excelente estrutura de manipulação das pessoas e de controle das pessoas. Então ele está já antecipando que nessas possibilidades de crises e de reflexões muito graves, tem um projeto aqui de acontecimento biopolítico, que foi lançada e estabelecida e inserida a ideia de contágio. E a gente vai passar por um novo desafio, que é a dificuldade de sair isso. Bom, assim, né, para a gente começar a conversar, como é que seria uma possibilidade, então, que cai num modelo ético, a virtualização, um modelo ético sobre a virtualização, e uma questão mais de pensamento sobre essas estratégias de produção de subjetividades que são imperativas desse tempo e desse modelo cultural. Né? A virtualização ela surge eticamente com uma possibilidade que é um tipo de espera diante desses modelos de percepção da realidade que, como eu digo sempre, assim, que se preocupam com esse assunto. É diferente quem pensa na virtualização e deseja encontrar camadas metafísicas, éticas e de diferentes atualizações a partir dessa reflexão, e quem não pensa nisso, quem simplesmente vive o fluxo da vida. Então, dentro dessa medida de se colocar a pensar nisso e fazer disso um objeto de preocupação, a virtualização é um exercício ético, na verdade, um exercício de pensamento de possibilidades, porque isso tem a ver com um tipo de desejo humano. Virtualização, eu digo assim, é um exercício ético de que algo completamente novo seja dito, e que esse dito mude tudo aquilo que precisa ser mudado. Então, ele tem a ver com a própria condição de espera humana, de um desejo de mudança. Né? Só que na experiência do tempo, existe uma questão muito sensível, não controlada, mas numa vivência do tempo, né? Um tipo de estratégia comportamental que toma o tempo pelas mãos, né? E essa potencialização é uma questão qualitativa da relação com o tempo. Né? Tá, eu estou terminando já. Tá? É tomado pelas mãos por um tipo de questão qualitativa. E aí nasce disso uma outra percepção. Né? A percepção que a única e verdadeira coisa que nós temos de fato é o tempo. Né? E a virtualização, e nada mais. A efemeridade se faz sobre todas as outras coisas. Por isso que ninguém gosta de perder tempo.
E se há uma estrutura qualitativa da relação com o tempo, é na própria processualidade da virtualização que se sente uma otimização da temporalidade, um tempo tomado pelas mãos, em que eu posso não ficar sucintamente confortável com a possibilidade, mas desejo a diferença. E se a única coisa que nós temos é o tempo, e é isso que nós desejamos otimizar com essa reflexão sobre virtualização, a gente entra num outro paradoxo, que é a grande preocupação do nosso evento e a grande preocupação dessas reflexões, como eu disse, daquelas pessoas que se preocupam com isso, que é estudar ou se apegar ao conceito de virtualização nesse sentido denso e aprofundado para realizar aquilo que nós mais desejamos e talvez mais tenha a ver com o sentido de virtualização, que é como superar 2020 ainda em 2020. Muito obrigado, gente. Felipe, muito obrigada pela tua fala. E passamos, então, agora para o nosso convidado, Thiago Ritter. O Thiago, ele é CEO e fundador da W3 House e do Ecossistema House. É formado em jornalismo, inovador por paixão e é investidor em startups. Thiago, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite estar aqui. Eu estou tentando entender o que eu estou fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto aqui, porque tentar trazer uma visão muito mais mundana aqui. A gente pirou aqui no virtual, em todo filosófico, literalmente falando, e eu estou pensando aqui, né, o que eu consigo contribuir trazendo a minha experiência, que ela é extremamente mundana, ainda que muito humana, em relação a como a gente vem enfrentando essa pandemia e qual que é a visão do empresário que tem o seu time do dia para a noite, praticamente como foi, tendo que trabalhar remoto e todos os desafios que a gente viveu aí ao longo desse período. Então, a minha ideia aqui é dividir um pouco com vocês da experiência que eu vivi, dos aprendizados e ver o quanto isso de repente pode contribuir com todos vocês, mas estou afirmando que eu estou um tanto quanto intimidado aqui pelo público. A única coisa legal aqui que eu estou vendo o Francischelli, que já foi meu sogro emprestado há muito tempo atrás, talvez ele nem lembre, quando eu namorei a Tica, filha da Beth Cimente. Então está sendo muito bacana te ver aí, Café. Depois de, acho que uns 18 anos que eu não te vejo. Mas, enfim, eu avisei a Tica aí que a gente estava no mesmo bom, Thiago, call. um abraço para ti. Bom te ver. Assim, o que eu estava pensando em dividir, acho que o primeiro ponto de tudo que a gente está vivendo, né, é a maluquice e a confusão que se tem em relação a pensar que estamos todos fazendo home office, quando, na verdade, nós estamos todos enclausurados. Então, acho que o primeiro grande insight que a gente teve aí quando começou a confusão toda é entender que é muito diferente pessoas que optam e pessoas... Ah, Beth! Oi, Beth! Quanto tempo! Bom te ver! Que legal! Quando a gente começou, então, toda essa função, entender que uma coisa é optar por fazer home office, se preparar para isso e ter uma disciplina, outra coisa é do dia para a noite se obrigar a ficar em casa, fazer as compras pela internet, chegar em casa com um borrifador de álcool, limpar o leite, limpar a massa, limpar tudo, né? E essa loucura toda que a gente vem vivenciando. Então, acho que o primeiro ponto de entender é quando a gente pensa, né, uma vez que tomara, venha logo uma vacina, tomara, a gente consiga ter uma vida o mais próximo do que a gente tinha antes, com mais liberdade que a gente tinha antes, para não usar o termo batido aí do novo normal, é entender essas diferenças, né? Porque a gente hoje fica muito pensando, né, putz, como é que vai ser, tudo que teve de bom, tudo que teve de ruim, mas indo para um cenário onde a gente possa fazer de um jeito mais consciente, né? E quando eu penso aqui nos desafios que a gente teve nesse início aí de pandemia, e a gente na W3 está desde o dia 13 de março em São Paulo e dia 16 de março em Porto Alegre, com o time operando remoto, né?
Então, assim, todos os momentos que a gente passou. E quando a gente fala dos desafios, né, do dia para a noite aí ter que começar a operar remoto, eu penso em dois pilares. A gente tem um desafio tecnológico, né, um desafio de conseguir possibilitar ao time ter as mesmas condições de trabalho. Entrou um microfone aberto aí. Agradecemos sua visita. Se você puder fechar o microfone, eu agradeço. Oi, eu fui mutado aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. O Fábio, acho que estava saindo do estacionamento ali. Então, do ponto de vista tecnológico, como possibilitar que todas as pessoas possam trabalhar nas mesmas condições que tinham no escritório, né? Então, acho que esse foi um desafio grande, porque não é todo mundo que tem na sua casa um espaço com uma cadeira, com uma conexão de internet, enfim, com uma luz adequada, com uma posição adequada. Então, de novo, problemas extremamente mundanos, né? Mas que impactam no teu trabalho, impactam na tua produtividade, impactam até na tua relação, né, de prazer de exercer uma função. Uma coisa é você chegar num escritório que está organizado para te receber, que vai ter o café, que vai ter as pessoas, que vai ter a tua mesa, o teu mouse, enfim. Outra coisa é, de repente, ter que fazer isso em casa. Como a gente já tem uma estrutura em duas sedes separadas, Porto Alegre e São Paulo, eu diria até que a gente conseguiu passar melhor por esse desafio, né? E conseguiu daí trazer um pouco do escritório para casa das pessoas. Então, quem não tinha uma cadeira, quem não tinha uma mesa, a gente conseguiu fazer uma mobilização para trazer uma condição um pouco mais confortável para essas pessoas. Mas os desafios do ponto de vista humano, eles foram bem desafiadores, né? Porque a gente juntou não só a história do dia para a noite você ter que trabalhar de casa, mas com todos os fantasmas que estavam cercando a questão da pandemia, né? E hoje a gente já, né, de tanto que se falou, de tanto que se estudou, a gente provavelmente já está meio PhD aí em Covid, em vacinas e o que está existindo, mas lá no início vocês lembram que era um terror e pânico, né? Pessoas falando que tem que usar máscara, não tem que usar máscara, é menos letal que a dengue, se espalha mais que não sei o quê. Enfim, todos esses medos aí que as pessoas tinham de daqui a pouco ter que trabalhar de casa, sem ver ninguém, isolados, que poderiam pegar a doença, vão morrer, não vai ter quem leve no hospital. Então, para nós, assim, um mutirão do time de RH foi extremamente importante para conseguir pegar na mão dessas pessoas, para conseguir entender quais eram os medos, quais eram os anseios, e como conseguir trazer um pouco de conforto, né? Acho que esse, para nós, assim, foi um desafio tremendo, como trazer um pouco de conforto nesse momento tão difícil, e que cada pessoa vai ter o seu drama, né? Tinha, sei lá, o cara que estava preocupado com os pais que estavam afastados, tem o cara que estava preocupado com ele, o cara que morava com a namorada e do dia para noite teve que conviver e estavam se pegando no pau e daqui a pouco não conseguiam mais estar juntos, tinham que se separar. Então, como conseguir ajudar essas pessoas assim com questões que são tão, né, pessoais, íntimas, mas que impactam diretamente na performance, na vida que elas têm com o trabalho. E dentro desses desafios humanos também é isso que eu falei de não ser um home office pensado, porque dentro da nossa estrutura a gente já tinha alguns profissionais que trabalham nessa modalidade e imagino que todo mundo aqui deve ter passado por isso, uma adaptação ao home office, né? Aquela dúvida, trabalho de pijama ou não trabalho de pijama? Né? Deixo o despertador para tocar 5 minutos antes para já começar a trabalhar ou não, faço uma rotina. E da própria questão de se disciplinar para isso, né? De saber quais são os intervalos, de conseguir conciliar tarefas domésticas com as tarefas profissionais, e não é uma coisa fácil, né? Acho que principalmente para quem tem filhos pequenos, assim, né? Na minha casa é uma de 13 e um de 1, foi extremamente desafiador conseguir fazer essa conciliação do novo momento, de novo, sem preparação alguma, do dia para a noite, tendo que se virar.
Então, acho que isso falando mais retroativamente do que se viveu, dos desafios, até chegar num momento hoje, num momento hoje um pouco mais preparado. Tomei um susto que daqui a pouco eu fiquei grande na tela aqui. Hoje mais preparados para enfrentar essa realidade. E quando a gente olha para frente, né, acho que assim, esse principal ponto é a provocação do painel que a gente tem, né, como vai ser a partir de agora. E eu vejo que, considerando, né, um cenário que a tendência é realmente a gente ter uma vivência um pouco mais virtual do que se tinha antes, ainda que não total, mas eu vejo que existem frentes que se abrem e frentes que se fecham, né, quando a gente pensa num cenário do que a gente está vivendo agora um pouco mais permanente. Quando a gente pensando assim no que se abre, e aqui é um tanto quanto autoral aqui o depoimento, porque eu sou de Porto Alegre, mas eu tive que me mudar para São Paulo, porque São Paulo é onde as coisas acontecem, onde os grandes negócios estão, e a forma de destacar no meu segmento, que é a comunicação e a publicidade, o marketing, foi ter que me mudar para São Paulo para fazer a sede lá, a estrutura lá, e fazer com que o meu negócio realmente pudesse prosperar, estando no centro econômico do país. Então, a primeira possibilidade que se abre é, uma vez que a gente não precisa estar fisicamente nesses lugares e que realmente a gente possa abrir mais a cabeça para não se preocupar qual é o CEP da pessoa que está trabalhando para nós, isso é genial, porque a gente não precisa fazer as pessoas se mudarem, a gente não precisa criar megalópolis completamente inviáveis, que nem São Paulo. Não sei se tem alguém aqui, algum paulistano, algum paulista, alguém que mora na cidade. Casualmente, hoje eu estou em Porto Alegre, aqui na casa dos meus pais, mas é uma cidade extremamente complexa e que é ruim para todo mundo. É ruim para quem é paulista e tem que aguentar todo o fluxo de estrangeiros, e é ruim para os estrangeiros que têm que se mudar para lá e viver nesse caos. Então, acho que essa primeira possibilidade geográfica ela é uma das que mais me deixa esperançoso, até porque a gente, na própria agência, pôde vivenciar isso, né? Durante o período, a gente contratou pessoas da Paraíba, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, simplesmente porque eram profissionais que estavam qualificados e que poderiam fazer a sua entrega com a qualidade ali que a gente avaliou, e independente de onde elas estejam, porque o time todo está operando 100% remoto. Pensando do lado assim das coisas que se fecham nesse novo momento e o que é extremamente desafiador para a gente conseguir lidar. Um grande ativo, né, que falando daí especificamente da W13 e da minha experiência, é o tipo de cultura que a gente conseguiu estabelecer para a empresa e o quanto isso era atrativo para os talentos que a gente queria trazer. Então, quando você pensa em criar uma cultura de uma forma remota, sem a pessoa estar vivenciando, sem estar olhando no olho, assim, eu sempre gostei de uma gestão muito próxima, né? Então, sempre me interessei em saber quem eram as pessoas que estavam entrando, faço um café de boas-vindas, conto que eu já morei na Romênia, que eu já joguei bola com o Ronaldinho, e tento abrir um pouco da minha intimidade para ouvir a intimidade das pessoas, né? Então, como é que tu consegue fazer esse embarque de uma forma virtual, sem estar olhando no olho, sem estar conseguindo trazer toda essa carga? Então, isso é um desafio que a gente está fazendo, né? A gente tenta reunir os grupos da forma que é possível, fazendo um embarque virtual, mas é lógico que a experiência não é a mesma, né? Até porque a vivência ela não tem como ser a mesma quando a gente olha no olho, quando a gente sente o cheiro, quando a gente pode tocar nas pessoas, né? Até casualmente eu conheci uma nova funcionária esses dias que eu fui na agência e eu fui avisado pelo segurança, não, o alarme já está solto porque a Raíssa está aí. Eu não fazia ideia quem era a Raíssa, eu me apresentei para ela, a gente se conheceu, então, no momento quando eu fui para a agência. Então, essas loucuras assim que acontecem nesse novo momento. E outra coisa, assim, que pensando, né, num novo momento onde a gente possa ter um mix do pessoas que estejam trabalhando remoto, virtual, com pessoas que estejam no escritório, né, porque
uma das tendências é fazer uma volta gradual, independente de quando seja, daí é da experiência que a gente tem pelo fato de ter 2 sedes, que é uma coisa que eu acredito que não funcione. Não funciona quando a gente tem, por exemplo, pessoas reunidas fisicamente num local, tendo que interagir com pessoas que estejam virtuais, pessoas que estejam remotas. A experiência que a gente tem é que isso nunca funcionou. Isso sempre gera uma polarização. Então, quem está reunido acaba interagindo mais e quem está no vídeo acaba completamente perdido. E se a gente pensar que se isso for uma tendência e a gente realmente tiver esses núcleos, esse para mim vai ser o grande medo da catástrofe, porque daí a gente tem uma desconexão, uma polarização e uma chance de não conseguir reverter, né, essa questão que hoje, como está todo mundo nessa mesma situação, a gente se coloca em pé de igualdade. No momento que a gente faz isso, esses grupos separados, a gente cria um cenário de desigualdade. Enfim, tentei, nem sei como é que está meu tempo aqui, mas acho que o que eu tinha aqui para trazer um pouco da vivência, assim, tentando explanar, lógico que depois acredito que vai ter um debate, era um pouco isso, mas é muito do aspecto, assim, bem pé no chão, assim, bem virginiano, bem da experiência do que a gente viveu e do que a gente sente do que pode acontecer daqui para frente. E depois espero que venham perguntas e possa contribuir mais dentro da experiência. É isso aí. Muito obrigada, Thiago. E agora, seguindo, então, passo a palavra ao Júlio Campos. Ele é psicanalista, membro do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Júlio, contigo. Boa tarde. Sempre é um grande prazer para mim estar no CEP. Participei do início dos trabalhos e sempre é um prazer retornar. Eu vejo muitas caras novas. É na rua? Sim, vai fazer. Vejo muitas caras novas, o que me dá a pauta que fazia tempo que eu não vinha. Isso é ruim, acho que eu vou vir mais seguido, então, para poder visitar vocês também. Mas gostei muito do que falou o Thiago, o Felipe antes, mas do Felipe eu gostei muito da questão das camadas. Eu queria te dizer, Felipe, que eu gostei que tu conseguiste ultrapassar 2 camadas e chegasse numa terceira camada. Eu normalmente fico na primeira e não consigo sair da primeira, o que me parece muito interessante. Então, estava refletindo sobre as coisas que eu tinha para dizer para vocês, e uma coisa que me parece estranho na minha fala, na minha forma de pensar, é que eu, na verdade, não saio da primeira camada. Eu fui convidado para vocês para falar uma coisa e, na verdade, eu vou terminar falando outra, porque é o que eu preparei para vocês. Eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, eu hoje tive 2 experiências muito interessantes. Eu estou, desde o começo do ano, preparando um seminário que eu agora apresento em novembro, agora na Brasileira, que se chama A Revolução Digital e o Psicanalista do Século XXI. Vocês imaginam o problema que eu me meti. Um é esse assunto da Revolução Digital, que só ele já é um problemaço. E a outra é pensar o que é um psicanalista do século XXI. E tive hoje a apresentação de um curso na FEPAL, no Congresso da FEPAL, sobre justamente esse tema. Passei 1h30 falando sobre isso. Esgotador. E a segunda experiência interessantíssima que eu estou tendo hoje é de encontrar o Francis Kelly
quando eu vou justamente falar desse tema que eu vou falar para vocês hoje de noite. Por quê? Porque eu tinha pensado em homenagear o Francis Kelly como um legítimo psicanalista do século XXI. Eu vou contar para vocês o que o Francis Kelly fez e vocês vão me entender em seguida. Foi o seguinte: o Francis Kelly, 2 semanas atrás, apresentou na Brasileira uma mesa redonda com o Nosek sobre a situação sintomática, sei eu, que tem a nossa sociedade no momento que vive, não? E o Francis Kelly apresenta uma ideia aonde ele sabe, perfeitamente sabe, que eu sou completamente contrário à ideia que o Francis Kelly apresenta. Na verdade, eu não sou contrário, mas já vou ter a chance de explicar. 2, 3 dias depois que ele apresentou, eu recebo um e-mail dele com a apresentação dele pedindo a minha opinião sobre o que ele estava pensando e o que ele disse. Então, Felipe e Tiago, acho que vocês tocaram nesse ponto também. Esse é um psicanalista do século XXI. Uma pessoa que, mesmo sabendo que a outra pessoa não tem aquele pensamento, ele é capaz de entrar num diálogo para saber o que a outra pessoa pensa. Então, Francisco, é minha homenagem pública ao teu gesto. Me ajudou bastante, porque a minha resposta a ti já tem 5 páginas. Então, tá quase maior que o teu trabalho. Não. Então, vamos lá para a minha opinião, que é, então, uma opinião que não concorda com a do Francis Kelly, que é a seguinte. Essa frase é do Walter Benjamin, não? Eu suponho que o Walter Benjamin estava se referindo é a uma época onde se caracterizava por uma condição muito pessimista dos pensadores, onde nós tivemos Sartre com a náusea, o Chico Buarque com esse livro Estorvo, que é de mais recente, mas também faz parte dessa turma. Mas isso já é muito antigo, porque o Goethe já tinha escrito, em 1774, um livro chamado Werther, que causou um suicídio em massa na Europa. Não sei se vocês sabem isso, mas é muito interessante para pensar. Causou tipo de uma pandemia emocional, assim, o livro do Werther. E causou isso mesmo, causou suicídios, não em massa, suicídio, na verdade não é, mas causou uma onda grave de suicídios na Europa, esse livro dele. Também me fez lembrar sobre o mito do Sísifo. O mito do Sísifo tem uma interpretação que é como só uma interpretação, é o único mito que eu conheço que só tem uma interpretação. Você sabe qual é o mito do Sísifo, não? O Sísifo foi uma pessoa que eu acho que fez alguma bandalheira. Não fica muito claro, as pessoas escondem um pouco a razão pela qual ele foi condenado, mas eu, se não me engano, eu andei atrás disso e ele fez alguma bandalheira com alguma moça que o pai não gostou, perseguiu ele, entalou ele para os deuses, e os deuses condenaram, então, ao Sísifo que ele subisse uma montanha carregando uma pedra, empurrando uma pedra, e, quando chegasse lá em cima, a pedra caía e ele tinha que fazer de novo. Não? O que o Camus pensou disso? O Camus pensou que isso representava o trabalhador e o seu dia, não é certo? Assim, essa visão de mesmice do trabalhador.
O Camus, ele escreveu também O Estrangeiro, A Peste. Ele era um argelino que morava em Paris. Se vê que tinha essa sensação de mesmice que o Sartre e o Chico Buarque no Estorvo falam, e tinha junto essa sensação de não pertenência, não pertencimento, que um estrangeiro ou um argelino pode facilmente ter em Paris, não é certo? Todas essas fórmulas mentais, elas seguem um processo que se chama, dentro da literatura, distopia. As distopias são contos, são histórias, como O Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês não conhecem, são importantíssimas, eu acho, da gente conhecer. Outra, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Outra, 1983. Até o Francisquelli dizia outro dia na palestra dele que ele estava pensando se ele era um cidadão de 1983, se ele era um personagem desse livro, porque a gente se sente assim muitas vezes, não é certo? Usado pela mídia, usado pelos laboratórios, usado pelas coisas do mundo. Não? Então, ele fazia essa pergunta. O Francisquelli me parece muito, muito lúcido. Não? O processo do Kafka também faz parte disso. E filósofos. O Larche dizendo que todo mundo é narcisista. O Bauman dizendo que os tempos são líquidos. O Debord dizendo que nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Esse coreano, que é famoso hoje em dia, o Byung-Chul Han, que diz que nós vivemos numa sociedade do cansaço. Todas essas pessoas e esses livros descrevem pessoas deprimidas, dependentes, solitárias, sem chão, sem caráter, sem alma, que olham a religião como base, a autoajuda como alento e os antidepressivos como seu estado de ânimo. Essa frase é minha, eu vou ler de novo, porque eu gostei, achei bonita a frase. Não? Digo, olham a religião como base, a autoajuda como alento e os antidepressivos como seu estado de ânimo. Minha pergunta, vocês me convidaram porque eu não estou de acordo com isso? Ou se enganaram no convite? Porque também tem essa possibilidade de não terem pensado bem e ter. Espero que não, não é certo? Não? Agora, então, Francisquelli, o que eu imagino? Essas coisas, essa fórmula que eu estou aqui debulhando, ela existe? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Eu não estou dizendo que isso aqui não exista. Existe e existe bastante. Agora, a minha dúvida, e é aonde eu estou, Francisquelli, já respondendo às questões que tu levantas, que eu imagino que tu também esteja de acordo, isso aqui não é a única coisa que existe no mundo. Eu acho que também existe nós. Eu não sou assim como essas pessoas estão descrevendo. Então, eu te perguntava o outro dia nessa tua palestra se os teus pacientes, as pessoas que tu atendias no teu consultório, eram assim. Porque no meu consultório as pessoas não são assim. E eu não privo normalmente, não estou em contato com pessoas que tenham isso como base. Então, qual é o problema? Nós não somos pessoas contemporâneas, porque nós, repito, nós não somos assim. O mundo ele ficou
extremamente dividido atualmente. Existem as pessoas que tendem à aposentadoria. Eu chamo sextou. Achei maravilhoso esse verbo. Não sei se vocês já ouviram, não é certo? Assim, esse é um verbo novo, provém da palavra sexta, que provém da expressão sexta-feira. Sextou é a representatividade da maravilha que é o último dia de trabalho da semana. E eu acho que tem outro tipo de pessoa que isso representa muito mais a nós, que é a pessoa que gosta da segunda-feira, que não tem problema maior com segunda-feira, mas se tem problema com a segunda-feira, acha que isso é uma coisa que deve ser tratado dentro de uma análise para ser resolvida, para a pessoa gostar de trabalhar na segunda-feira e não ficar chulhando que chegue sexta-feira, que a pessoa saia para o fim de semana sem fazer nada, como se fazer nada fosse melhor do que trabalhar ou do que viver, não? Então, eu acho que a gente está aí com dois tipos de pessoas muito diferentes ou antagônicas, contrárias. Eu tenho tempo ainda? Como é que eu estou aí de... Tem tempo, sim, Júlio. Tem. Tem mais uns 5 minutinhos. Então, Felipe, hoje eu vou conseguir cumprir o tempo com camadas e tudo, pelo jeito. Então, o que eu vejo é que, no máximo, nós temos que admitir ou conceber que nós somos pessoas que temos as duas partes essas. Isso eu admito. Mas que uma dessas partes ela é inimiga. E nós buscamos combater essa parte para poder o quê? Poder que a nossa vida tenha um sentido, e o sentido da nossa vida seja o prazer. E nós não somos assim, eu acho que todos nós somos assim, que estamos aqui escutando. Hoje é sexta-feira e nós ainda não sextamos. Sextamos é com X, né? Sextar com X. Nós não sextamos. Nós estamos aqui falando sério. Eu estou perguntando qual é o sentido da vida de vocês. E vocês estão me escutando e pensando. Isso não é coisa de gente aposentada. Não é certo? Não é coisa de gente aposentada. Agora, uma coisinha a mais, Francisco, que me parece muito importante, que é o futuro da humanidade. Eu estou fazendo um exercício de futurismo. Quando eu era criança, sempre me diziam que as coisas que eu fazia que tinham relação com o sentido de futurismo eram tudo errado. Me criticavam por querer imaginar como é que iam ser o futuro. E esse troço de futuro tinha que ver com bola de cristal, com troço assim, né? Com pessoas que liam mão, né? Que nada. Adivinhar o futuro é maravilhoso, é uma diversão isso. E quem acertar vai ficar numa situação muito boa. Então, com relação ao futuro, o que eu enxergo? Os chamados nativos digitais, a gurizada que, como o Harry Potter nasceu em 1980, justo no ano do começo dos nativos digitais. É, portanto, um nativo digital, que
tem uma capacidade enorme de trabalho com a sua bastãozinho de mago. Tem alguma alusão à masturbação? Isso não. Harry Potter, masturbação, capacidade de ser mago com seu bastãozinho. Interessante. Lembre-se mais, Harry Potter é um sujeito filho da primeira leva de gente de Woodstock. Gente que viveu a revolução sexual, sexo muito mais livre. Hoje em dia não existe mais histeria e neurose obsessiva, vocês se deram conta? Não existe mais essas duas, porque a repressão sexual diminuiu muito e as pessoas são, hoje em dia, sexualmente mais livres. Não? Então, o mundo, eu afiguro ele como muito melhor no futuro. As pessoas muito mais capazes, as pessoas mais íntegras, a capacidade de resiliência, criaram esse termo depois, agora, há pouco tempo criaram esse termo resiliência, não? As pessoas com resiliência muito grande e bem melhores do que nós. Então, estou vendo uma saída boa para depois da pandemia. A pandemia tem sido uma coisa chata, ruim. Mas, em todo caso, quem consegue viver bem esse assunto de rolar a bola para cima de morro, talvez até se saia mais ou menos bem dentro da pandemia, não é certo? Assim, né? Porque quem gosta de fazer exercício físico, pega uma pedra dessas, vai rolando para cima do morro, daqui a pouco a pedra vai perdendo as pontas dela e fica até redonda, não é certo? Né? Então, acho que pode ser até interessante pegar essa pedra redonda e depois vender como uma bola de boliche, não. Ainda ganha dinheiro com esse assunto de estar rolando pedra para cima do morro. Não? Então, não sei, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Júlio. Então, agora está aberto para a palavra circular. Eu peço que quem quiser falar, mande ali o seu nome no chat para poder se inscrever. Eu tenho aqui a Luísa Giuliani. Luísa, Oi. Oi, tudo bom? Com licença, primeiramente, eu não sou da área, sou do direito, da filosofia no direito, na verdade, mas eu estudo literatura, muito direito e literatura, e muitas das coisas que eu estudo foram faladas aqui, e o direito vem lidando com algumas questões, e a minha pergunta, a minha inquietação, na realidade, porque eu acredito que não existe uma resposta para essa minha inquietação, e eu acho que ela vem mais de uma reflexão coletiva, se dá no sentido assim, qualquer um dos três palestrantes poderia respondê-la, porque eu acho que existem pontos que acabam conectando as três falas, que é como a gente vai lidar com essa terceira via tecnológica nova e que está surgindo. Bom, tá, deixa eu ser mais direta. Eu vou partir de uma obra literária que é O Círculo, que é uma distopia. O Júlio falou, o psicanalista Júlio falou sobre isso, sobre as distopias e tal. O Círculo é uma distopia que foi publicada não é mais recente, ela trata sobre o ambiente perfeito, então linkando com o Thiago. A realidade da W3, eu tive um amigo que trabalhava na W3, que vem com toda essa ideia de
colaboração, troca, interconexão e tal. E o Felipe, que é super filosófico, tá tudo ali. Bom, mas voltando ao meu ponto, de que forma a gente poderia equalizar? Porque me parece que falta uma liga de diálogo para que eu acabei dando círculo, que seria uma liga, mas todos estamos num objetivo comum, que é como superar algo, como a pandemia, a virtualização das coisas, só que essa virtualização se impõe cada vez mais real para nós. A gente não tem como negar essa virtualização, ela não é metaética, ela não está simplesmente na metaética ou no dever ser. Ela existe hoje, muitos dos escritores modernos estão falando que existe uma terceira realidade, que é a virtual, a realidade do Instagram, e que isso sim gera, que isso é uma realidade. Então, eu gostaria de tentar me desangustiar com a resposta, com essa provocação. Obrigada pelo espaço. Eu vou tomar a liberdade de começar aqui, porque, de novo, eu vou trazer uma visão bem, acho que bem mundana. O paralelo que eu faço é quando eu aprendi a dirigir. A minha primeira aula de autoescola, o professor perguntou se eu já sabia dirigir. Eu disse, olha, nunca dirigi na rua. O máximo que eu fazia, eu manobrava o carro do meu pai na garagem de casa, na casa da praia. Assim, então, nunca saí para andar. E beleza. Ele já me colocou no volante e mandou eu entrar na Assis Brasil na hora do rush. E eu, caralho, meu, cara sem noção, tá me botando aqui na Assis Brasil na hora do rush, eu nunca dirigi um carro. E para mim aquilo foi um puta choque de realidade e eu tive que me adaptar e com medo, com o cara controlando, eu fui pro meio da Assis Brasil dirigindo na hora do rush. E eu acho que o que a gente está vivendo, já que o Júlio falou em sextou e nós estamos aqui num momento de piração e eu estou me permitindo entrar no universo da psicologia com todas as datavenas possíveis, eu acho que o que a gente está vivendo em relação a essa virtualização é muito isso. A gente teve que entrar na Assis Brasil na hora do rush sem preparação nenhuma, sem nenhum carinho, e a gente, de uma hora para outra, extremamente físico, virou totalmente virtual. E foi um choque para todo mundo, foi um choque para as pessoas, foi um choque para as marcas. A gente viveu os primeiros meses de um pânico, terror total, e agora a poeira está baixando, a gente está começando a entender, e se tudo der certo e a gente puder voltar a ter uma vida normal, a gente vai começar a equalizar isso. Acho que a gente precisou desse choque para, inclusive, catalisar alguns processos. Quando a gente pensa assim, em digitalização e possibilidade de um mundo digital que a gente estava vendo acontecer, mas que ainda estava devagar, principalmente no Brasil, a gente teve que acelerar muito isso. Só que, e se espera que a gente consiga realmente voltar a conviver, quando a gente tiver aí daqui, meu palpite é meio do ano que vem, que a gente consiga ter voltar um pouco mais ao que era antes no sentido de convivência, a gente vai ter passado por esse período de choque e a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais equalizada. De entender, putz, realmente, existem momentos que a gente pode fazer um home office, que tem pessoas que não precisam estar presencialmente, tem reuniões que a gente pode fazer por call, não precisa pegar um avião para ir até Rio, São Paulo, Curitiba fazer reuniões. E acho que a gente começa a entrar num momento um pouquinho mais saudável para isso. Então, tentando te desangustiar, Luísa, eu acho que a gente tomou um puta choque em todos os sentidos, e que agora esse choque vai calmar e a gente vai conseguir fazer as melancias se assentarem no caminhão. Então, o meu olhar ele é bem mais otimista do que qualquer distopia. Eu não li O Círculo, mas li 1984. Eu acho que o Júlio deve ser gremista, porque ele falou 1983 em homenagem ao nosso título mundial. Mas então 84, Admirável Mundo Novo, que são obras sensacionais. Mas eu sou bastante otimista nesse sentido. E eu acho que a gente tomou esse choque e agora a gente entra num período um pouco mais de calmaria e as coisas se ajeitam, né? Falei demais aí, mas passo a palavra aí para os colegas. Obrigada, Thiago. Obrigada, Luísa. E, por enquanto, não tem ninguém inscrito no chat. Posso falar agora um pouquinho para a Luísa? Pode ser? Pode sim.
Luísa, obrigado pela pergunta. Tá? Ô, só como é que eu faço? Eu levanto a mão aqui no... Não é levantar a mão aqui quando... Francisquelli, o Felipe fala, então, agora, e depois eu passo a palavra para ti, pode ser? Não, pode tá bem? Não, sim, tá. Eu só queria saber, porque eu levanto a mão aqui no chat. Está inscrito já. Não, mas... Obrigado pela pergunta. É bem boa a tua ideia. Assim, eu acho que a angústia ela é uma condição ontológica, tá? Então, eu acho que ela que nos faz pensar. Para mim, a angústia é uma ontologia. Então, é difícil se desligar. Eu acho que eu não vou curar isso, né? E esse é bom, né? Que a gente continua provocando, né? Olha só, eu acho que tem duas camadas para a tua resposta aqui. Vou brincar com as camadas, o Júlio gostou. Assim, eu gosto de pensar assim, tá? Uma é o que eu acredito numa posição analítica dos tempos. A segunda é o que eu penso. Tá? A primeira é que eu te digo assim, ó, eu acredito que essa ideia dessa grande revolução tecnológica, digital, como um imperativo para todas as pessoas a partir de agora, depende muito de como cada democracia vai inserir nos seus pressupostos uma ideia de cosmopolítica. Vocês têm acompanhado essas discussões que... o que diferencia uma democracia top one do Democracy Index, do The Economist, com umas democracias falsas ou imperfeitas, lá de baixo, quase de países totalitários? É como elas inseriram dentro do seu contexto mais abrangente possível uma cosmopolítica, ou seja, a inserção das diferenças, o como as coisas são politizadas, o quanto as pessoas são atingidas, ou o quanto, numa democracia, apenas uma camada muito pequena é atingida por essa grande onda tecnológica. Então, para mim, a grande diferença aqui é assim, ó, abrir o Democracy Index, estudar as diferenças entre as democracias e enxergar quais são os elementos que conseguiram levar essa acessibilidade a todos. Te antecipo que as democracias que foram colônias de povoamento e não foram colônias de exploração como o Brasil são mais bem-sucedidas. Nós ainda colhemos os rastros disso. E ainda nós temos e eu te digo, o Brasil ele é considerado uma democracia, quase um regime misto, que tem um sistema quase parecido com os países totalitários. Isso é bem difícil de só dizer. Gostaria de fazer agora um adendo que, em termos de democracia, em teoria democrática, o Brasil é excelente. A nossa Constituição é modelo, foi baseada e inspirada nas melhores constituições do mundo, na Alemanha, depois da Segunda Guerra, em toda uma vertente de efetivação de direitos e busca por isso. O problema é que isso acaba se perdendo. E era justamente essa é a minha grande angústia, na realidade, o que move o discurso, ou a deontologia da Constituição existe, mas ela é colocada de uma forma ontológica, de forma que ela não consegue se ressignificar e recolocar, entende? Essa é a minha questão, porque eu acabei usando o círculo que o Thiago falou que não leu, indico, porque é um baita, é super moderno, é como se fosse 1984 numa versão tecnológica, assim, tem uma empresa, parece o Google, é super interessante o livro, é um livro grande, mas é bem legal. É justamente isso, porque a gente está criando mecanismos na realidade. De alguma forma, a gente está facilitando e diminuindo... desculpa, o hábito de chamar de professor psicanalista, Júlio, falou sobre o fim da histeria e da neurose, pois estamos criando mecanismos que nos libertam e nos facilitam a vida, mas, por um outro lado, o aprisionamento do sujeito nessas instituições tecnológicas e high-techs que a gente vem criando, está criando uma outra deformidade. É uma neurose 4.0, sabe? Então, o Brasil é desigual, mas a nossa teoria, a nossa deontologia é incrível, incrível. A ideia de princípios e tal, a gente manda bem. Só isso que eu gostaria de falar, porque merecemos. Eu entendo isso, só que esse é o problema, né? Ela é legítima, mas ela não tem cumprimento estatístico, né? Nada do que está escrito é cumprido. Esse é o problema, né? Então, ela é um modelo, é uma utopia, né? Ela é um modelo de democracia. Só que, assim, ó, o ponto que eu ia chegar é que, nesse sentido, é muito difícil ver
um processo de acessibilidade, de chegada de qualquer demanda tecnológica a todas as pessoas, sem classificar os tipos de acessibilidade democrática, porque a gente vai encontrar esses imperativos, assim, essas obliterações. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que no Democracy Index, o Brasil tem cultura política nota 3. Isso significa que as pessoas não passam por sistemas circulares de educação em nenhuma fase da vida e apenas uma baixa porcentagem que tem acesso a essas coisas. Me parece que a onda, dentro desse sentido, ela ainda é assim. Então, quando nós falamos que as coisas mudam, que a gente vai ter acesso, que agora vai mudar o emprego, isso é para menos de 1% da população. Ainda vai aumentar a desigualdade, ainda tem uma grande questão aqui. Para mim, essa é a questão analítica. Eu sou professor de filosofia do direito, lá na filosofia do direito eu conto essa história, sociologia jurídica também. O que eu penso é que é porque a gente tem um crescimento, por exemplo, da análise, das psicoterapias no Brasil. Porque é um lugar que mais cresce. Porque nós temos um tipo de circulação dos afetos diferente aqui. Se a cultura política representa a educação formal, tem uma outra questão que não é mensurável nesses projetos de dados estatísticos fundamentais, que é essa questão do indivíduo. Nós temos um tipo de sujeito no Brasil, que é o sujeito brasileiro que se interessa por isso, e essa camada eu acho que tem solução, ela pensa isso. Ela tem esse interesse que nós temos aqui. Só que, num sentido analítico, ela não é o caso da maioria das pessoas. Essas pessoas não serão atingidas por uma onda tecnológica. E, se forem, não será na nossa geração. A gente vai ficar olhando... Nesse caso, então, analítico, que não é o individual, é o social, ainda não tem uma grande solução para essas democracias que não estão no top 1 das democracias mundiais. Isso não acontece na nossa geração. Mas, em um outro sentido individual, esporádico, que essa questão da diferença de alguns sujeitos, a gente tem uma grande ênfase, inclusive, nessa outra visão, que é uma contra-estatística, né? Que é esse interesse por processos de subjetivação que mais cresce no Brasil, por exemplo, que é um fenômeno na psicanálise, por exemplo. Então, só para a gente contrapor pontos. Obrigada, Felipe. Passo a palavra, então, para o Francisquelli. Bem, gente, muito... A mesa está farta de assuntos, né? Precisaríamos várias horas. Bem, eu queria só também cumprimentar a Fernanda e a equipe aí pelo trabalho, né? Reuniu esses 3 jovens aí voluntariosos, né? E encontrar o Tiago também, né? Aí nessa conversa, né? Olha, o Felipe fala bonito, como diria o Júlio, né? Mas eu acho que dá para contestar item por item do que ele diz, né? Eu gosto do entusiasmo dele, né? A última frase dele, né, que ele fala da aceitação da psicanálise no Brasil, mas eu não sei onde é que ele tira isso, eu gostaria de saber onde é que ele tira isso, porque isso tem um crescimento efetivo, né? Não estou discutindo isso. E talvez agora possa, né, com essas novas gerações, porque isso estava um processo muito fechado, né? Não sei se isso que o Felipe estava falando era para atingir quem tem acesso, né? Bom, mas é uma discussão, mas o que eu queria, no princípio, conversar, né, que me chamou a atenção, é o Agamben e a polêmica do Agamben, né? Porque ali me parece que tem um ponto, né, quando ele fala, né, do isolamento como um ato político, se eu entendi bem, e não um ato sanitário, né? Então, me parecia que aí tem uma questão, né, que ainda estaria vigente, né? Como talvez seja melhor, né, Tiago, aprender a dirigir na Avenida Assis Brasil, né, do que numa rua deserta, né? Talvez seja um tipo de educação, né, que vai colocar a questão no momento, né? Mas o que eu gosto, o que eu estava gostando, né, é esse mundo, né, que virá, né? Esse mundo que virá
com essa questão, né, de não ter que viajar, né, não ter que... Até me pergunto, né, no nosso campo, que nós tínhamos uma discussão com a nossa clínica de ser presencial, né, ou não. Né? É como se nós tivéssemos preconceitos, né, contra, quando nós chamamos de virtual, melhor, online, né? Mas, de repente, a pandemia nos colocou todos a trabalhar pela via online. E não sei como ficará depois, né? Talvez, né, muitos de nós tenhamos criado alguns amores, né, pelo sistema online, né, por um certo conforto que ele possa oferecer, deslocamento, etc., atender de pijama, por aí como o Tiago apresentou. Bom, também é todo um campo. Bom, agora com o meu irmão, meu amigo, meu fraterno, Júlio, né, é também uma discussão homérica. Né? Eu também creio e acredito no homem, né, que tem o Júlio, de alguma maneira. Mas é interessante que nós olhamos esses acontecimentos por olhares diferentes. Então, a questão seria, né, talvez, porque eu penso que parece que essa pandemia, por que ela chega no início do século XXI? Devemos perguntar, né? Por que ela chega? Né? O porquê que nós temos um debate com a questão do clima, com a questão da preservação do meio ambiente. Né? Então, por que esses temas, nesse momento, eles assumem um lugar de verdadeira importância? Ou, se nós pudermos também pensar de uma outra maneira, por que a distribuição, assim como dos climas, etc., por que a distribuição da riqueza mundial ela vem sofrendo um processo de concentração, se isso não é uma asfixia, né? Se isso não representa alguma asfixia. Né? Qual seria a questão mais vitalizadora, né, versus uma asfixia? Então, parece que nós temos aí um debate, né, interessante para a gente seguir conversando. Nós pensamos que essa pandemia é como um evento aparentemente da natureza. Mas quando tem um acontecimento bélico, que é um evento dos homens, por que ele acontece? Né? Talvez não pudéssemos fazer assim algumas diferenças. Essa nossa imagem, né, de ser, hoje nós sermos, né, cidadãos, né, de 1984, é por os fenômenos da tecnologia, né? Que é imparável, ninguém vai poder... E é bem-vindo, né, porque tem muitos benefícios para o homem, né, esses avanços extraordinários. Né? Nem vamos citar aqui, né, desde da própria longevidade das vidas das pessoas. Né? Por outro lado, né, como é que nós, né, como essa jovem, né, que traz, né, que nós temos, né, um texto jurídico, né, que aponta uma democracia, né? Então parece algo realmente fantástico, né? Contudo, na prática, né, no dia a dia, isso tem uma dissociação extraordinária. Né? Então, parece que a gente vivesse num mundo esquizofrênico, né, de alguma maneira. Então, como é que nós poderíamos, né, né, se tem como aproximar um pouco mais nessas distâncias? Né?
Mas o que parece que o século XXI e a pandemia, e por isso que eu estava interessado na discussão que o Felipe trouxe, né, do Agamben, porque parece que a pandemia é um acontecimento universal, que ele não é localizado, e que ele diz assim: homem, os senhores têm que pensar, os senhores têm que se parar um pouco, criar um tempo, deixar de estarem tão alienados no sentido universal para poderem pensar como vocês querem viver. Né? Então, parece, né, que a pandemia ela vai nos levar a sair dela, quem vai continuar, né? Nós estamos de como, o que, né? Porque a gente pode pensar na peste espanhola, mas é um acontecimento histórico. Esse acontecimento é uma repetição daquele? Provavelmente não. Em outro tempo. Somos nós que estamos vivendo. Enfim, eu vou parar por aí, porque é muito longo aquilo que a gente pode continuar conversando. Mas eu acho fantástico, né, o que está acontecendo nessa nossa conversa. Fernanda, eu também quero dar uma opinião. Tá bem, pode ir. A palavra é tua. Por enquanto não tem ninguém mais inscrito. O Franciele levanta uma questão, levanta 50 questões, como o Felipe e o Tiago também. A Luísa levantou uma. Não há dúvida da complexidade do assunto. Uma retificação, Luísa, eu não quis dizer e não disse que as neuroses terminaram. O que eu falei é que a histeria e a neurose obsessiva, tal como tinha na época do Freud, essa não existe mais hoje em dia. Hoje em dia, as mulheres não tendem mais a ser frígidas e os homens não tendem mais a ser impotentes. Então, tem, pelo menos como tendência, não? Nesse sentido, a humanidade melhorou muito durante o século XX, com a liberdade sexual maior. O que eu estava chamando a atenção é que essa gurizada que vem agora aí, e que acho que tu fazes parte, porque eu tenho a impressão que tu deve ter uns 30 anos, então tu já és da segunda geração dos nativos digitais. Sei que tu é uma pessoa que tu tá no meio nosso aqui, tu meio não sabe se me chama de senhor ou me chama de tu, mas tu fazes a pergunta e dás a tua opinião. Tá? Isso é, para mim, um nativo digital, uma pessoa do teu tempo. Acho que é extremamente importante para o enriquecimento do mundo. Talvez tenha uma coisa que tu, com o tempo, tu aprenda e que seja importante, que é o seguinte: tem uma frase que parece que foi do Freud, que eu acho que eu li no Freud, mas que eu nunca mais encontrei a frase e não tem quem encontre a frase para mim. Eu estou começando a dizer que essa frase é minha, que diz o seguinte: quando eu não estou nervoso, eu fico angustiado. Essa é a frase do Freud. Para ti seria o contrário. Quando eu não estou angustiado, eu fico nervoso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que não existe forma de se desacomodar e progredir sem a gente ficar angustiado e nervoso. É isso que quer dizer. Então, e quando a gente realmente não fica angustiado e nervoso, é porque a gente não entrou de carro na CIS Brasil. A gente está andando, como estava dizendo o Francisquelli, num lugar qualquer que não tem nenhum tipo de aprendizado possível, não é certo? Agora, com relação ao mundo, não? Essas novas pessoas que estão vindo,
que acho que têm uma consciência muito maior do mundo, eu tenho a impressão que se dão conta que as queimadas são do mundo inteiro, que está havendo queimadas no mundo inteiro porque nós tratamos mal o planeta. Nós esquentamos o planeta de um jeito que tem a Califórnia pegando fogo, o Pantanal, a Amazônia, a Austrália, a Nova Zelândia está pegando fogo em vários lugares. Então, isso me parece que é uma consciência que essa gurizada que está vindo, essa gurizada tem. Onde é que eu aprendi a não jogar papel de bala pela janela do carro? Que era uma coisa que eu fazia sempre, porque achava que isso aí era certo. Sempre via as pessoas jogando papel de bala pela janela do carro. Por insistência dos meus filhos, que diziam que isso era uma barbaridade. Então, essa consciência de sujar o mundo é uma consciência que eu não tinha. Eu não tive essa ideia proveniente da minha educação. Agora, outro ponto que me parece importante, que o Felipe e o Francischieri tocaram, é essa questão da pobreza. Normalmente, quando se conversa, e eu estou com certo treino já nisso, porque eu vejo isso acontecer, num assunto que a humanidade está melhorando, a pobreza aparece como um argumento. Eu acho que é certo isso. E também é certo que está todo mundo que entende de saúde, e saúde mental e física, e entende de demografia, está dizendo: a pobreza vai aumentar no mundo, principalmente em certos lugares onde não deveria aumentar. Aonde? Vai aumentar na África, vai aumentar na Índia, vai aumentar no Paquistão, vai aumentar na Vila Cruzeiro, vai aumentar na Restinga e vai diminuir nos lugares mais ricos. O Felipe estava tocando nesse assunto. Mas por quê? Porque as pessoas mais esclarecidas estão tomando uma providência importantíssima, estão tendo menos filhos. Vocês se deram conta que durante o século XX a população passou de 2 bilhões de habitantes para praticamente 7 bilhões? Eu não acho que os vírus sejam coisas da natureza. Os vírus são uma reação da natureza à forma que o homem está tratando ela. Não, uma quantidade de porcos, de galinhas, como existe, os tamanhos das lavouras de trigo, os tamanhos das lavouras de soja e de milho, isso não existe na natureza. Na natureza existem pequenas coisas que vão se contrabalançando e causando humus no chão, causando uma rotatividade de cultura, não? Que os fertilizantes e os adubos terminam totalmente com isso. Não é por acaso que os vírus nascem que os vírus são aviários, que os vírus são suínos, não? Não é por acaso que nascem nesses lugares onde tem uma alta concentração de uma espécie só. Tá? E, Francischieri, não sei, que eu saiba, no século XXI, é a 10ª pandemia. Que eu saiba, é a 10ª. O que aconteceu com as outras? Nenhuma das outras globalizou, como essa. É novidade. O problema dessa pandemia é que ela globalizou. Ela estava 1 milhão de pessoas
lá nesse lugar na China, passando o Ano Novo, e essas pessoas se espalharam pelo mundo. Agora, tem essa questão interessante. O conceito de globalização, agora, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu o que é globalização. Entendeu da pior maneira, não é certo? Assim, né? Agora, mais uma coisa... Aprendeu na carne, né, Júlio? Aprendeu na carne, horrivelmente. Não? E mais uma coisinha. Tiago, deixa eu te dizer uma coisa. Tu está dizendo que eu sou gremista porque eu me enganei ali em 1 ano nessa questão. Eu queria te responder sério esse teu brinquedo maravilhoso, certo? Mas eu queria te responder sério. Eu procuro há muitos anos, ou décadas, não é certo? Porque minha vida já está sendo contada em décadas, não mais em anos. Eu procuro há muito tempo não ser do Inter e nem do Grêmio. Porque eu acho que esse é a pessoa do futuro. Como eu estava dizendo, minha homenagem para o Francis Kelly. O Francis Kelly, embora tendo uma opinião, ele vem perguntar a minha. Esse é a pessoa do futuro, na minha opinião, tu entende? Acho pequeno a gente ser do Inter ou do Grêmio, ou ser de uma agremiação política, porque discutir política ou futebol são coisas muito pequenas a partir de uma determinada idade da pessoa, entende como é que é? Porque não tem tempo assim sobrando como para jogar fora, no caso, não? Certo? Sim. Queria te dizer isso, gostei da tua observação nesse sentido, me possibilitou que eu te dissesse isso. Não? Obrigado. Tá bom, mas só para complementar, pegando teu gancho, eu entendo o teu ponto, mas eu quero te dizer que o futebol é uma das coisas mais bonitas para unir pai, filho e neto. Então, se a idade faz com que a gente traga uma perspectiva sobre o que é relevante discutir, ao mesmo tempo, alguns elos permitem que a gente tenha assunto independente de um pai de 80 anos, um filho de 40 e um neto de 10, que é essa beleza do futebol. Então, eu super respeito e entendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver a beleza disso. Eu acho que a beleza está no outro lado, de conseguir trazer o lado bonito só, não o lado da rivalidade, mas o lado do duelo. Então, vou pegar teu gancho só para trazer esse complemento aí. Estou de acordo. Pessoal, eu vou ter que fazer o papel chato aqui, nos lembrar do tempo. A nossa ideia é ir até as 21 no máximo, e eu tenho também o Roncato inscrito. Eu poderia dar uma palavrinha, vamos. Ele não falou, tem direito. Se te der 1 minuto, se tu me der uma palavrinha para fazer uma provocação com o Júlio. Tá bem. Roncato, por favor. Oi. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelas falas, né? Muito interessante ouvir a todos vocês, com coisas que fazem a gente ficar pensando, mas me filio mais às falas do Felipe. E, infelizmente, eu não tenho assim, uma visão muito esperançosa do que essa pandemia pode trazer para todos nós em termos de mudança de modos de operar no mundo e modos de ver o mundo de uma forma mais distinta, talvez um pouco melhor. Até porque me parece que o vírus ele pode ser muito democrático, potencialmente ele pode atingir a todos, mas evidentemente que ele atinge, né, na sua realidade, ele atinge de formas muito distintas a cada bolha, né? Cada bolha social. E acho que nós, enquanto psicanalistas, também evidentemente que vivemos em algumas bolhas, que procuramos, durante esse período de pandemia, romper, em alguma medida. A nossa instituição promoveu também atendimentos, né, gratuitos para as pessoas que atendimento nesse período, a nossa instituição, assim como tantas outras. Eu acho que é uma medida ativa de enfrentamento a esse sentimento de desamparo que essa situação toda nos traz. Mas me parece que a única solução que nós temos para enfrentar esta pandemia ou tantas outras catástrofes que podem advir é se nós analisarmos e pensarmos em ações concretas a partir da política. E quando eu falo
política, eu uso esse termo da forma mais abrangente que a gente possa entender. Evidentemente que eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política enquanto organização da convivência coletiva. E que isso possa atingir a todos nós, as universidades, as nossas instituições psicanalíticas, aos nossos grupos como um todo. Então, fica um pouco por aí, eu acho que só reforçando a ideia de que eu entendo política como algo realmente muito mais amplo do que o senso comum, como acho que muitos de nós também entendemos. Era isso. Obrigada, Roncato. Então, vou passar a palavra rapidinho para o Francischelli e depois eu volto a palavra à mesa para fazer para poderem fazer o fechamento e depois para a Juliana Vitória. Mas é só uma coisinha, né, porque nós teríamos que fazer todo uma próxima mesa para falar da sexualidade, né? Porque aí nós poderíamos, ou da psicossexualidade, né? Porque eu teria uma divergência, né, talvez no tempo da proibição havia mais sexualidade do que no tempo da liberação. Inclusive, eu queria discutir com o Júlio, né, se a geração jovem, né, o que está rolando nessa sexualidade tão livre. Né? Os dados do laboratório dizem, né, que quem adquire, mais consome as pílulas azuis, azuis não quer dizer que são do Grêmio, né, Tiago? Mas é a camada mais jovem do universo, não é original. Então, aí tem alguma coisa, né, que discordaria em parte, né, também com algumas afirmações do Júlio. Mas isso nós vamos continuar nos divertindo, né, e vivendo, porque assim a gente vai prolongando a vida. Muito obrigado. Obrigada, Franz. Então, agora eu volto a palavra à mesa para o Felipe, para o Júlio, para o Tiago, né, poderem dar uma palavrinha final. E a gente já vai encerrando nossa noite, né, de atividades. Eu agradeço, obrigado, né, foi uma satisfação. Eu tenho vontade de ficar falando, responder todos os comentários, mas não vou fazer, né, por polidez, mas dá vontade de conversar, assim. E eu gosto muito do que o Francischelli falou, assim, eu acho que é isso mesmo, o diálogo se faz pela discordância, né, se a gente não discordar, não tem conhecimento, né. A gente sabe, né, que a tese sempre nasce da contraposição a uma antítese, né? Então, senão a gente não muda nada, né? Essa é a dialética, é a lógica do mundo, em alguma medida. E em outro sentido, mesmo não falando objetivamente, a base da minha fala é uma visão que o Roncato traz, assim, de uma outra visão de política. Eu escrevi há pouco tempo um texto chamado A Impossibilidade da Política como Mudança, mas é a política nesse sentido partidário. A política é esse outro movimento que acho que desde Schopenhauer, Nietzsche, Freud, e agora, numa das últimas obras do Safatli, tenta inserir os afetos, as pulsões, dentro de um campo de admissão do político. É nesse sentido que eu me refiro. É nesse sentido que eu acho que é uma possibilidade de repensar as democracias nesse novo escopo de um tipo de política que excluiu a afetividade. E foi nesse tom que eu quis dizer também que o Brasil ele tem um fenômeno em psicanálise, porque eu não falei que é nas Américas, tá? Em comparação às Américas, principalmente num cenário de tu ver uma ascensão de pós-graduação que dialoga psicoterapias de orientação psicanalítica, teoria psicanalítica com política, com filosofia, com ciências sociais. Eu acho sim o Brasil, até mesmo no sentido de dados, em comparação com outras formas de produção de pensamento, ele está buscando esse intercâmbio, claro, em alguns nichos, como é o caso das nossas áreas aqui em comum, mas num nicho muito maior do que em outros lugares. E eu acho que é uma produção de conhecimento que busca estratégias políticas e também sociológicas a partir de um diálogo inexorável com a psicanálise. E é nesse sentido que eu acho que pode haver aí uma nova possibilidade política. E, claro, ela transborda para esse lugar que começa numa preocupação e num apego do indivíduo com ele mesmo. É esse processo primeiro de subjetivação, para depois transbordar. Eu acho que é por aí que vai. Então, eu agradeço bastante a oportunidade que a gente continue esse diálogo aí e que seja aí um convite para as próximas. Muito obrigado, viu, pessoal, de coração. Muito obrigada, Felipe. Gente,
obrigado pelo convite. Como eu falei, me senti um pouco um peixe fora da água aqui, mas achei divertido compartilhar um pouco dessa visão extremamente mundana e estar aberto a aprender tanto com vocês, ouvir com vocês. Eu acho que essa troca é legal. Acho que o ponto do Júlio ali, que a gente pegou a brincadeira do futebol, né? Mas acho que o ponto que fica para mim aqui, Júlio, não é a questão de ser vermelho ou azul. Eu acho que ser vermelho ou azul é importante para a gente, inclusive, posicionar as nossas crenças. Só que o que não pode acontecer é que ser vermelho ou azul nos deixe cego para entender por que o outro é da outra cor. E que nos deixe cego para tentar entender por que as pessoas fazem outras escolhas e que não nos permitam, inclusive, mudar a nossa escolha. Eu acho que esse é o grande problema que a gente vive hoje. Em 2005, acho que eu li um livro do Nicholas Carr, que se chama A Grande Mudança, e que ele já falava, e me chamou a atenção muito na época, que ele dizia que essa democracia que a gente acha que a internet vai trazer, na verdade, ela é totalmente falsa. O que a internet vai trazer é muito mais uma polarização em cima de crenças que a gente já tem e que a gente vai aprofundar achando pessoas que pensam que nem a gente. E é o que a gente está vivendo hoje. É o que a gente tem vivido nesses últimos anos. Para quem assistiu Years and Years, da HBO, que fala sobre um futuro, de novo, a distopia, né? Para mim é uma obra sensacional e que talvez não seja tão distópica, infelizmente, talvez seja muito contemporânea, né? Mas eu recomendo para quem não assistiu Years and Years. Mas traz justamente isso, assim, esse momento em que a gente, em vez de buscar entender o outro, o que faz o outro pensar diferente, o que faz o raciocínio ser diferente do meu, a gente simplesmente busca fortalecer as nossas verdades a partir de outras pessoas que também acreditam nela. Então, acho que se eu fosse pensar num futuro, primeiro, assistam ao Dilema das Redes, onde deixa tudo muito claro o quanto a gente é manipulado pelas informações, o quanto a gente é manipulado para encontrar outras pessoas que pensam como a gente e exercitar a empatia. Acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 20 anos tocando a W3 foi conhecendo pessoas diferentes, trazendo pessoas transgêneros, pessoas profissionais negros, minorias, entendendo... Tiago, posso te fazer uma pergunta? Diga. Então, não sei se tem tempo, mas esse problema de nós ser isso que tu tal das redes, né? Qual é a saída para isso? Tu que está no meio. A saída é a gente sair, é tentar viver uma vida menos virtual e uma vida mais real, porque essas informações as pessoas têm, eles vão manipular e num português bem claro, eu ganho dinheiro com isso, as marcas ganham dinheiro com isso e no fim do dia todo mundo acaba de alguma maneira ganhando dinheiro com essa manipulação. Então o jeito que é usar de uma forma menos viciante, é controlar, né? Os telefones hoje eles têm lá um relatório que você pode ter de quanto ficou em cada um dos aplicativos. Acho que é uma coisa bastante boa de usar para cuidar, para não ficar viciado. Mas, enfim, acabei falando mais do que eu deveria. Meu ponto aqui é muito mais para a gente exercitar essa empatia e para quem a gente conseguir passar essa palavra, né, de exercício de empatia, de ter as suas convicções, mas estar aberto a ouvir a dos outros sem tentar se aprofundar, né, nelas. Eu acho que esse é o grande ponto e que quando a gente fala aí do virtual, acho que o virtual acabou nos levando muito para esse extremismo que é extremamente perigoso e que eu torço para que a gente consiga, de alguma maneira, contornar para que a gente não viva os tempos sombrios aí do início do século passado, que a gente sabe todas as consequências dessas crenças e extremistas que a gente viveu. Mas é isso, eu quero agradecer mesmo o convite. Eu confesso que eu comecei a ouvir, fiquei meio perdido aqui, mas espero que possa ter ajudado de alguma maneira aí a todos vocês que participaram. Valeu. Muito obrigada, Thiago. Júlio, tu queres finalizar? O Júlio já sextou, Fernanda. Júlio, tu está com o microfone desligado.
A gente não. Voltei. Eu estou absolutamente de acordo com o que o Roncato comentou. E esse sentido da política, Felipe, é um sentido que eu gosto, aceito e discuto. Assim como, por exemplo, Tiago, o sentido esse que tu está dando ao Grêmio e ao Internacional, eu adoro também. Eu gosto muito de futebol. Só que eu tenho esse senão que eu estava tentando colocar. O Schopenhauer tem um livro que o título do livro me parece que é 36 maneiras de ganhar uma discussão. Esse livro... 50 maneiras. Ele tenta mostrar que, como é pequeno a questão partidária, de partidos políticos, ele queria entrar na universidade como professor e não deixavam ele entrar, não? Então, ele conseguiu 36 formas de entender a tergiversação de discurso. Não? O que me parece fantástico é a terminação dessa mesa, porque o Francischelli e vocês dois, o Tiago e o Felipe, trouxeram a questão do prazer de discutir. Isso é fundamental. O Felipe chega a dizer explicitamente, olha, se vocês não seguirem essa mesa, eu vou dar um jeito de vir sozinho para continuar essa discussão com vocês. Esse é o espírito que pode nos salvar desse problema das redes sociais. É a vontade de discutir, mesmo sendo com pessoas que não pensam como a gente. Agora, o que esse filme, Francischelli, trouxe para mim de novidade é que ele botou na roda o capitalismo selvagem. E, Tiago, se ganhar dinheiro é só desse jeito, eu tenho a impressão que as pessoas, em algum momento, vão se arrepender. Eu tenho a impressão que o futuro está indicando, pelo menos na minha forma de ver, é que existe formas menos codiciosas de ganhar e de acumular dinheiro, aonde as pessoas possam ganhar e trabalhar uma quantidade que para elas seja suficiente de dinheiro e que não precisam acaparar todo o dinheiro do mundo dentro da sua conta bancária, não? Agora, esse filme, para mim, me mostrou uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte: se eu pensava que o meu banco, ao qual eu penso que eu devo ter uma fidelidade enorme, não vende a minha conta bancária, eu estou completamente errado. Isso não é um problema das redes sociais, do Google, um problema... Não. Isso é um problema do meu banco. O meu banco aqui em Porto Alegre vende a minha conta bancária com saldo e tudo. Então, isso que me parece interessante, porque na hora que esse tipo de coisa começa a circular, como circulou com esse filme, isso aí é uma forma de inibir essas pessoas de cometer esse tipo de crime, não é certo? Assim, é assim que eu enxergo. Mas tenho, junto com o Francischelli e os dois participantes da mesa, esse sentido de querer continuar a discussão. E como o Felipe, nós agora vamos nos reunir, vamos tomar um chopp, né, Felipe? Para poder continuar a conversar sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Então, muito obrigada, Júlio. Então, vamos finalizando, né, o nosso encontro. Agradeço muito a presença de todos e vou passar a palavra agora para Juliana Vitória, que é a nossa diretora do Departamento de Biblioteca, da Comissão de Biblioteca. Um abraço a todos. Obrigada, Fernanda. Eu quero agradecer, em nome do CEP, da Comissão de Trabalho,
ao Felipe Karasek, ao Tiago Ritter e ao Júlio Campos, por terem feito uma primeira mesa, né, da nossa Feira do Livro, tão interessante, estimulante. Amanhã a gente segue às 10 horas da manhã, falando sobre a destrutividade na literatura, com os escritores Pedro Gonzaga e Rafael Jacobsen, e com a psicanalista Ana Cláudia Meira. Então, uma boa noite a todos.